que para algumas pessoas é tão difícil ser servido ou mesmo cuidado? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, entramos no Tríduo Pascal. Vou aqui meditar com você justamente a missa da noite, onde nós temos a ceia. Pedimos a Deus cada vez mais que, mergulhando no mistério justamente da sua paixão, da sua morte e ressurreição, possamos ser também transformados junto com eles. Quero pegar com vocês a palavra que está em João, capítulo 13, versículo de 1 a 15. Diz assim: Era antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia e o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus tinha voltado, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou a água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que estou fazendo, mas mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem eu ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: Compreendei o que acabo de fazer? Vós me chamais mestres e Senhor. Dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Muito forte essas expressões de Jesus, mas ele também está dizendo o seguinte: olha, vocês estão limpos, exceto aquele, que irá trair Judas Iscariotes, Então, todos estáis limpos. Precisa então só lavar os pés. Isso é uma resposta de Pedro, que depois de fazer justamente uma resistência que Jesus pudesse lavar os pés, Jesus fala: olha, se eu não te lavar os pés, não terá parte comigo, então lava também as mãos e a cabeça. Mas Jesus responde: todos estáis limpos. Exceto justamente aquele que irá trair, Judas Iscariotes. O que acontece? Nós, muitas vezes, estamos percebendo aquele caminho de santidade, aquele caminho de escolha, aquele caminho de estar próximo de Jesus, de tentar ser fiel. Porém, o que acontece? Às vezes, aqueles que estão mais próximos de Jesus, que estão servindo, têm dificuldade de ser lavado pelo Senhor, de ser lavado por pessoas que o Senhor justamente traz, de ser servido. Em geral, aqueles que mais servem são aqueles que têm mais dificuldades também de serem servidos. E aí a gente precisa pensar, por que tem esta resistência a ser servido? E aí nós podemos olhar a mentalidade que muitas vezes vai tomando conta de nós. Primeiro, que nós somos chamados a servir. E isso está certo. Só que nós precisamos ter uma compreensão maior do que é esse serviço, porque o serviço é o ato de amor. Não é o servir em si, mas servir para amar. E aí tem uma outra coisa interessante, é que às vezes nós, numa condição difícil, precisando de ajuda, nós estamos servindo as outras pessoas. Santa Teresa dizia, às irmãs, que
o quanto bem elas fazem ao mendigar, ao pedir para as pessoas. Por quê? Porque é provável que essas pessoas que estão ajudando receberão uma recompensa pela ajuda que estão fazendo a elas. Então, esta recompensa que vem justamente na eternidade, porque elas precisavam de algo e aquela pessoa foi lá e serviu elas, aquela recompensa é maravilhosa e você está fazendo muito bem. Por quê? Porque você mostra uma necessidade. Gente, isso não quer dizer que aquela pessoa, né, que aí é maliciosa no sentido de querer usufruir dos outros, né, querer justamente, né, deixar de fazer, tornar-se cômodo, simplesmente porque os outros têm que servir. Isso aí já é safadeza, já é falta de caminho de santidade. Não, estou falando de uma pessoa que está buscando justamente o caminho da santidade, alguém que está se lavando, mas que precisa muitas vezes perceber que também ela pode servir as pessoas através justamente das suas necessidades, mostrando as suas fraquezas, mostrando que precisa de ajuda, que precisa também de um apoio. E isso aqui é fundamental, porque às vezes nós fazemos resistência às nossas dificuldades, fazemos resistência a partilhar e justamente temos vergonha de ter recebido algo. E aqui temos que olhar para o amor. O quanto uma pessoa que serve cresce no amor. Nós mesmos fazemos uma experiência de servir alguém e muitas vezes crescer no amor e a gente se aproximar daquela pessoa e, pelo contrário, não se afastar. A fraqueza não afasta ninguém, mas o pecado sim. Quando nós percebemos alguém orgulhoso, a gente tende a afastar-se, mas quando a gente percebe alguém frágil, a gente tende a abraçar. E é isso que nós precisamos compreender, mas uma base para que isso não aconteça é uma mentalidade de utilidade. Nós valemos por aquilo que nós fazemos. E se eu não estou fazendo nada, mas pelo contrário, as pessoas precisam fazer algo para mim, então eu estou tendo uma utilidade, vamos dizer assim, negativa. Além de não ajudar, ainda preciso que pessoas me ajudem. E aqui é um olhar extremamente capitalista. E não é um olhar evangélico do amor. Voltando a dizer, eu não estou dizendo de pessoas que estão acomodadas, que querem lá fazer-se de reis, não. Estou falando de pessoas realmente que estão com a debilidade, que têm muitas vezes fragilidade e que não diz. E que fica guardando, sofrendo, passando muitas dificuldades por medo justamente de poder atrapalhar a vida dos outros, de ser um peso. Então tem que trabalhar tudo isso, perceber essas dimensões que vão justamente acontecendo, porque nós queremos ter esta utilidade. E também aquela dimensão, né, que parece que sempre aquele que é servido é maior do que aquele que serve. E é esta dimensão que Jesus justamente vai quebrando. Ele diz isso, né? Se eu sou mestre e senhor e você diz isso é verdade, e isso é verdade, se eu estou fazendo isso, faça você. Porque quem é maior é aquele que serve. Essa é outra lógica do reino. Outra lógica vai quebrando isso. Sendo assim, eu engrandeço aquela pessoa ao colocá-la em um serviço, ao ela servir. E às vezes serviço passa muitas vezes em acolher a minha fragilidade. Lógico, sempre com aquele olhar, né, profundo, para que isso não vá ser um comodismo ou um relaxamento. Pelo contrário, aquela observação profunda e consciente de que eu preciso de ajuda e que preciso ser cuidado e que todos nós temos fragilidades e que todo ser humano precisa ser abraçado de uma certa forma nas suas fragilidades por outros, ou seja, receber o abraço de Deus através de outras pessoas. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.